Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre Play-Based Learning. Se tornou um assunto muito importante para mim, porque eu tive bastante dificuldade de trabalhar com essa metodologia durante esse período de ensino remoto. Então, eu pensei que como eu tive dificuldade, outras pessoas talvez também tiveram ou estejam tendo dificuldades. E as pessoas que não tiveram podem nos ajudar. Então, como eu sou super a favor de a gente trocar experiências e compartilhar, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, só para situar vocês, hoje no meu trabalho, é, a metodologia principal que eu devo usar em sala de aula, baseado na proposta da escola, é Play-Based Learning. Sim, tem outras coisas que a gente usa, que a gente faz ali um equilíbrio, mas a gente acredita muito no poder do brincar para essa faixa etária da educação infantil. Na verdade, é importante para qualquer faixa etária na infância, né? Até pra gente. Mas ali o meu foco são as crianças entre 4, 5 e até 6 anos. Então, a gente acredita nesse poder do brincar. Eu tô aqui com o computador que eu fiz as minhas anotações para eu não me perder. Eu vou olhar aqui de vez em quando. E a gente também vê, né, a brincadeira como sendo o contexto da aprendizagem da criança. Então, a criança, naquele momento da brincadeira, a brincadeira é dela, a brincadeira é livre. Ela que vai guiar, ela que vai fazer as regras, né? É uma brincadeira para ela se divertir, para ela curtir, né? De forma bem leve, digamos assim. Tem também os momentos que nós, professores, podemos iniciar essa brincadeira, podemos guiar essa brincadeira, mas sem deixar de ser uma brincadeira livre, né? Em que a criança seja a protagonista, em que a criança seja o centro. Então, é dessa forma que a gente vem, que a gente tenta trabalhar com eles na sala de aula, né? O meu papel como professora, nesse momento da brincadeira, é instigar, é investigar, é perguntar as coisas, né? É dar respaldo para eles pensarem, às vezes desenvolver alguma curiosidade, ajudar com que eles sejam os investigadores, né? Inquirers. Então, esse é o nosso papel, eu acredito, né? Nessa brincadeira deles. E além disso, eu também tenho o costume de anotar muita coisa que surge nessas brincadeiras, né? Então, os comentários, as perguntas, as descobertas, a gente vai anotando tudo. E eu comecei a sentir muita dificuldade quando começou a quarentena em fazer isso pelo computador, né? Porque eu comecei a pensar, meu Deus, como que eu vou convidar essa criança para brincar, né? Estando em casa, pelo computador. Porque para mim a brincadeira é muito rica quando tem interação, relacionamento, cooperação, né? E pelo computador eu não tava conseguindo fazer nada disso na minha cabeça, né? Não ia conseguir fazer nada disso. E então, nesse começo quando começou a quarentena, eu não fiz nada disso, né? Também eu fiquei muito preocupada com o cenário social. Então, assim, eu não queria ser uma coisa mais para esses pais, né? Que já estavam sobrecarregados com o trabalho, com as atividades da casa, com a rotina. Eu não sei como que funciona na escola em que vocês trabalham, mas é muito comum o ensino bilíngue ter um outro olhar dentro da escola, né? Então, às vezes, existe separação, né, para a comunidade escolar entre o bilíngue e o ensino regular, curricular. Então, para a comunidade escolar, às vezes tem diferença, né, do currículo extracurricular, que seria o bilíngue, e do currículo regular, né? Então, eu sabia que os pais estavam sobrecarregados com as atividades do que eles consideram regular.
E eu não queria ser mais uma coisa, né? Não queria causar, sei lá, uma frustração. Não sei, eu fiquei muito preocupada com isso no começo. E também achei que a quarentena não fosse durar tanto tempo, né? Então as coisas que eu tava fazendo era pra investir no vínculo com as crianças, na referência da escola, o contato com o inglês. Mas eu não tava indo muito além disso. E isso tava me incomodando, né? Porque eu acredito que a criança deve ser o centro, né, do processo de ensino-aprendizagem. Eu acredito na criança como ativa nesse processo. E não era nada disso que estava acontecendo. Eu que estava preparando vídeos, eu estava preparando aula, eu estava fazendo planejamento assim sozinha com o que eu achava que eles tinham que aprender ou que eles iam gostar de aprender. E eles também não estavam participando a ponto de me ajudar com essas perguntas, né? Porque na escola, no Circle Time, ou até nas atividades, nas brincadeiras, a gente sempre questiona as crianças, assim, vai provocando, né? Causando uma provocação até que eles sejam investigadores mesmo e guiem, né? A forma como eles querem aprender, o que eles querem aprender. Então eu sempre busco isso, eu sempre faço esse movimento nessa direção. E nada disso estava acontecendo. E eu estava ficando muito incomodada. Tava tudo partindo de mim. E eu não acredito nisso. Não acredito numa educação que tudo vem do professor. E até que um dia eu fui fazer um planejamento e eu falei, chega, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada do que eu quero, do que eu acredito. Então deixa eu parar e ver o que eu vou fazer. E eu comecei a pensar que eu precisava ter uma pergunta que fosse provocar as crianças, que fosse buscar as crianças na casa delas, a participação delas, uma pergunta que fosse comum a todas, uma proposta que fosse comum a todas, mas que também desse espaço para que muitas coisas surgissem deles. E eu comecei a pensar, ler, procurar, e daí eu decidi fazer uma pergunta para eles. Eu falei assim, gravei um vídeo e perguntei para eles: se hoje vocês pudessem sair da casa de vocês para ir para qualquer lugar do mundo, para onde vocês iriam? E daí eu cancelei as aulas online de uma semana. Minha chefe é o máximo. E durante uma semana eu fiquei só provocando eles com essa pergunta. Então eu gravei vídeos durante aquela semana com provocações dessa pergunta, né? Acho que até eu postei aqui que eu brinquei que eu fui para vários lugares e tal. E fui postando. E daí, coincidentemente, na semana seguinte aquilo, eles iam ter um drive-thru na escola para buscar uns materiais das outras professoras. E daí eu combinei com eles. Eu falei assim, olha, eu vou estar lá no drive-thru e vocês vão lá e vocês vão me dizer para onde que vocês querem ir. Então vocês vão escrever no papel, porque alguns já estão, né, no processo de alfabetização, ou vocês vão desenhar o que vocês quiserem, mas eu vou estar lá e eu quero ouvir a resposta de vocês, tô bem curiosa. E gente, foi encantador, porque as crianças chegando no carro, olhando para mim, já com aquela carinha de que tem alguma coisa para me falar ou para me entregar um papel. Algumas já mandaram pelo próprio aplicativo que a gente usa, mandaram fotos e foi super, super legal o engajamento deles. Daí, a gente marcou um piquenique online para eu anunciar o lugar vencedor, né, da nossa viagem. E daí nós marcamos esse piquenique, marquei com todos, não dividi em grupos. E daí foi super legal, porque cada um trouxe o seu snack pro piquenique. Alguns foram fora da casa para montar mesmo com a toalha de piquenique e estavam lá esperando. E daí eu contei para eles que nós iríamos pra praia. E eles acharam o máximo. E nesse momento dessa conversa, onde eu já tinha conquistado um pouco da curiosidade deles, do engajamento deles, eu comecei a perguntar o que eles gostariam de aprender sobre a praia, o que eles gostam da praia, se eles têm alguma curiosidade. E eles fizeram várias perguntas. Então aí eu consegui a investigação deles, né? A vontade deles, que partiu deles e não de mim.
Então, eles perguntaram várias coisas, eu anotei tudo e a gente marcou de nos encontrarmos, então, na próxima sessão online pra gente viajar pra praia. Então, eu fiz um vídeo pra eles e montando uma mala de viagem. E daí, naquele dia do drive-thru lá que eu contei agora, eu entreguei pra eles uma caixa sem nada e falei que a gente ia usar. Aí eu fiz um vídeo fazendo essa caixa, essa maleta de viagem, e pedi pra eles fazerem também. Então, nesse dia que nós fomos viajar pra praia, eu pedi pra eles trazerem itens dentro da maleta deles que eles gostariam de levar pra praia. E, claro, já vim pronto pra ir pra praia. E, gente, foi o máximo, né? As crianças vieram vestidas de biquíni, de sunga, de óculos, trouxeram canga, protetor solar. Enfim, foi a maior festa. E daí nós compartilhamos o que a gente estava levando pra praia, a gente falou no carro o que a gente faz, né? E daí lá naquela aula do piquenique que eu falei sobre que eu falei sobre as perguntas deles, uma das perguntas foi da onde vem a areia, né? Então eu pedi para eles pesquisarem da onde vem a areia, para que no último encontro da semana a gente vai discutir da onde vem a areia, e aí eu vou fazer uma demonstração e tal para mostrar para eles. Mas o que foi fantástico disso, gente? Primeiro, eu consegui engajar as crianças para se interessarem a ponto de querer descobrir coisas sobre um determinado conteúdo, né? Que são eles que estão guiando, é a forma como eles querem, né? Então, eles estão super ativos, super engajados, né? As mães estão falando que eles estão super animados para participar das aulas, que eles estão gostando, que eles ficam ansiosos. Gente, isso é demais, né? Nesse período de ensino remoto, tudo pelo computador, que está sendo um desafio, eu acredito, principalmente para os professores de educação infantil, né? Mas enfim. E nós estamos brincando. Gente, um pretend play super, super chique, super rico, né? Pensa nisso. Eles estão imaginando que eles estão na praia, eles estão brincando, eles entraram de cabeça nessa brincadeira que a gente tá indo pra praia, né? Então eles trazem coisas, né? Teve uma menina que trouxe uma foto de quando ela tava na praia com a melhor amiguinha, que também tá na mesma turma. Então, trazendo memória afetiva, né? Super legal. Uma outra falou assim: ai, bem que agora a gente podia ir lá fora, colocar nossa toalha no chão e deitar e tomar um sol, igual se a gente estivesse na praia, né? E eu falei: vai lá e faz isso e manda uma foto pra mim. E ela foi, ela mandou a foto. Então, eles estão mergulhados nessa brincadeira, né? E agora, para as próximas aulas, nós vamos brincar, nós vamos continuar brincando, né? E tudo por meio dessa brincadeira que eles estão guiando, que eles estão brincando de forma tão gostosa, a gente vai conseguir aprender um monte de coisa, né? Até hoje eu fiquei admirada porque eu juntei umas conchinhas e deixei ali em cima da mesa e a minha filha achou, minha filha tem 3 anos, e ela achou e começou hoje a brincar. E daí eu vi que ela tava brincando demais, mexendo demais e decidi arrumar um cantinho no chão para ela brincar com as conchinhas. E aí ela pegou uma conchinha e viu que tinha um furinho. E ela começou a perguntar: mamãe, por que isso tem um furinho? Será que tinha um bichinho aqui dentro? Gente, ela começou a falar um monte de coisa, já deu pano pra manga essa conversa. E eu fico impressionada, assim, quando eu vejo que na brincadeira surge tanta coisa, tanto repertório pra gente trabalhar com as crianças, né? É realmente um espaço muito rico para eles aprenderem e pra gente aproveitar, né? Eu tava me sentindo muito mal em todo esse período que eu comentei com vocês, porque eu não... Que nem eu fiz uma pergunta para vocês, né? Será que o Play-Based Learning pode ser feito online? Eu não acho que ele pode ser feito online. Eu acho que ele deve ser feito online. Ele deve ser feito nesse período de ensino remoto.
porque a gente precisa entregar isso para as crianças. Elas precisam brincar agora mais do que nunca, né? Elas estão em casa. Nós sabemos que tá uma realidade difícil pra gente, né? Dentro da nossa casa, a gente não sabe como tá na casa desses alunos. Pode ser que esteja pior, mais difícil. Enfim, pode ser que tantas variáveis, né? Então agora eu acho que as crianças têm que brincar mais do que nunca, né? Quanto tempo eles estão assistindo televisão, ou no computador, ou no tablet, ou simplesmente por não poderem estar tendo contato com outras crianças, né, fisicamente. Então, a gente precisa levar essa brincadeira, a gente precisa oferecer formas de brincar para eles, né? E isso que estava me matando, que estava me deixando em crise, porque nós precisamos, né, na minha opinião, nós precisamos, sim, instigar, levar essa brincadeira para as crianças, né? Provocar eles. Porque se na sala de aula a gente já tinha certeza que isso funcionava, que isso era importante, agora continua sendo, né? Então, vamos investir, né, nisso. Então, por exemplo, para mim, hoje essa pergunta funcionou, né? Para qual lugar do mundo vocês gostariam de ir? Eu já tenho anotado os próximos lugares que nós vamos, né? Então, se o tema da praia, né, for perdendo interesse, for acabando, eu já tenho os próximos lugares, porque eles me deram várias opções quando eu fiz essa pergunta para eles. E então agora eu já tenho, assim, um repertório, digamos assim, para ir guiando as nossas próximas aulas. E como agora eu consegui uma participação maior deles, se eles decidirem mudar o caminho, não tem problema, né? Enfim. Mas que outras estratégias a gente podia usar, né? Então, eu na Páscoa, eu fiz uma coisa assim do dia pra noite que eu não pensei que ia dar um super resultado. Eu e a minha filha, nós fizemos cartões de Páscoa para entregar para os nossos vizinhos e para os nossos familiares pelo correio. E daí nós fizemos os cartões e tal, foi super legal, ela se divertiu. E eu pensei assim, nossa, eu podia mandar para os meus alunos, né? Provavelmente eles nunca receberam uma carta antes, eles estão em casa, acho que vai ser um carinho gostoso. E daí nós fomos lá, fizemos os cartõezinhos, eu fui no correio, entreguei todos. E, gente, teve criança assim que se emocionou. Foi lindo, foi demais. Porque, exatamente, eles nunca tinham recebido uma carta pelo correio, acho que todos. E assim, o fato de receber uma coisa da professora, daquele lugar que eles gostam tanto, que é a escola, e não estão podendo ir, olha, foi muito especial. Então, se você tem essa condição na tua escola de mandar alguma coisa pelo correio, ou de fazer um drive-thru, como muitas escolas estão fazendo, você pode preparar envelopes com atividades, com materiais, sabe? Que daí todas as crianças vão ter a mesma coisa. Você pode preparar envelopes com atividades ou com materiais, porque daí todas as crianças vão ter os mesmos materiais para brincar, né? Para utilizar em alguma coisa. Mas se você não conseguir, não tem problema, né? Você pode usar, pedir para os pais organizarem antes da aula materiais que quase todo mundo tem em casa, provavelmente. Então, sei lá, blocos de montar, elementos da natureza, potinhos de recicláveis, enfim, botão. Você pode usar várias coisas, né? E os pais já terem aquilo ali separado, preparado, você pode, sei lá, lançar perguntas. O que você pode fazer com isso, né? O que você pode... Será que você consegue fazer um animal com isso? Não sei, né? O que vocês estão trabalhando. Então, tem outras formas de tentar conseguir esse brincar também, né? Uma outra coisa que eu li num artigo que eu achei bem legal, depende da faixa etária, né, dos seus alunos, do acesso deles, mas imagine que bacana se
todo dia de manhã ou no fim do dia, enfim, você tivesse uma rotina de mandar um vídeo ou um áudio para essas crianças com um desafio, né? Uma resolução de problema, alguma coisa assim, e que eles tivessem que pensar até o próximo encontro com você, né? Então eles podem construir o que for necessário para resolver esse problema, para chegar na resposta do desafio, ou eles podem pesquisar, ou eles podem ir no quintal e pegar alguma coisa. Gente, né? As crianças são super criativas. E seria super legal, né? Eles terem essa rotina, assim, de um desafio. Sei lá, só mais uma ideia. Enfim. Gente, então, é importante a gente pensar nesse momento de brincadeira para a criança como um momento de aprendizagem, né? Não tô aqui falando de jogos que a gente coloca ali para eles jogarem, ou brincadeiras guiadas, tipo, uma que eu gosto muito de fazer. Vamos brincar, vamos fazer uma corrida. Bring me something yellow, bring me something blue. Sim, são brincadeiras ótimas, né? Que fazem eles se mexerem e tal. Mas não é esse tipo de brincadeira que eu tô falando de brincadeira livre mesmo. Você pode guiar, né? Você pode dar as ferramentas para aquela brincadeira ou criar o espaço junto com eles, né? Hoje a gente vai fazer uma cabaninha. Então prepara a sua cabaninha aí antes da aula, com as cobertas, os lençóis, e traz o computador para dentro da cabaninha, né? Olha lá, você já iniciou a brincadeira, né? Agora o que vai surgir dali, com o que você vai falar na sua aula, deixa a criança guiar, né? Deixa a criança explorar. E elas precisam disso, né? Então, eu me proponho aqui a ajudar vocês, se vocês precisarem. Não tenho todas as respostas, longe de mim. Também tô experimentando isso, né? É uma coisa que eu sei que eu preciso fazer e investir, mas eu também não sei se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Eu acredito que não tem certo e errado, na verdade, né? A gente vai tentando e vai tentando sempre fazer o nosso melhor. E as crianças vão dizendo pra gente, né? Se tá funcionando ou não. Então, eu acho que a gente tem que se juntar, né? Com certeza você já fez coisas maravilhosas aí nas suas aulas e que muita gente poderia se beneficiar se você compartilhasse, né? Então, não tenha vergonha, não tenha medo, compartilha mesmo, né? Que ideias você já usou e que deram certo, né? Para levar essa brincadeira para dentro da casa da criança, né? Porque isso até é outra coisa, assim, que eu penso às vezes. Quando a gente tá na nossa sala, no nosso espaço, né? É diferente. Hoje a gente entra na sala, a gente entra na casa das crianças, né? Todo dia a gente entra na casa deles, na rotina deles, nos valores deles, a gente entra lá. Então é mais difícil, é mais desafiador, mas é importante, né? É importante a gente fazer isso e trazer significado para a criança. Então eu queria desafiar vocês a compartilharem como que vocês têm feito, o que tem dado certo ou não tão certo, mas você gostou da ideia e talvez se fizesse de outra forma poderia funcionar melhor. Vamos conversar, né? Eu acho que é um momento tão diferente para todo mundo e a gente precisa investir mesmo nessa troca de experiências, tá? Eu vou postar aqui um pedaço do meu planejamento, algumas ideias de atividades que eu tô bolando para usar com as crianças e para vocês irem acompanhando também como que tem sido na prática mesmo, tá bom? E aí, por favor, fiquem à vontade para dar ideias, sugestões, dizer que talvez não vai funcionar muito bem assim, mas se eu fizer tal coisa pode ser que funcione melhor, que com certeza tem muito valor isso, tá bom, gente? Então, espero que essa discussão esteja agregando para vocês e continuamos aprendendo juntos. Um beijo, tchau!